Então, dando prosseguimento às nossas resoluções de questões de concursos, desta vez para a CITEP, que é a Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco, para o cargo de encarregado de manutenção mecânica têxtil, prova de 2010, questão aí sobre sistemas hidráulico e pneumático. Então, sem mais delongas, vamos para a questão em si. Questão de número 44. Ele apresenta um circuito e diz o seguinte, que uma máquina apresentou falha e um técnico foi solicitado para identificar o problema e fazer os reparos necessários para disponibilizar a máquina à produção. Analisando o diagrama da máquina apresentado acima, qual será a conclusão do técnico? E ele nos apresenta aí algumas afirmativas nas opções. Então nós vamos analisar caso a caso para ver quais estão incorretas e qual está correta. Inicialmente, vamos entender o circuito. Então, o circuito apresentado, nós temos aí o suprimento de ar comprimido, que é simbolizado por esse triângulo aberto. Depois, nós temos a unidade lubrefil, que tem a função ou a finalidade de lubrificar, regular a pressão e filtrar. Depois nós temos a representação de uma válvula 3 duas vias com acionamento por botão e retornada por mola. Posteriormente nós temos uma válvula de controle 5 duas vias com acionamento por duplo piloto positivo. Temos também a válvula de controle de fluxo, que serve ali para controlar a velocidade, nesse caso tanto do avanço quanto do recuo do pistão. Depois nós temos um cilindro de dupla ação. E por fim nós temos uma válvula 3 duas vias acionada por rolete e retornada por mola. Agora que já entendemos o circuito, vamos às alternativas. Na alternativa A, ele diz o seguinte, que trata-se de um circuito hidráulico para acionar o atuador que aparece no topo do diagrama, sendo que o acionamento é automático, sem a necessidade de operador. Bem, essa é a simbologia de suprimento de ar. Logo, este circuito não pode ser hidráulico e o seu acionamento não é automático, sendo este acionado por botão, o que faz necessário um operador. Portanto, está incorreta a alternativa A. Já na alternativa B, é dito o seguinte, que é necessário que o operador aperte o botão da válvula 3 duas vias, que está à esquerda, fazendo o êmbolo avançar e o seu retorno será automático, desde que haja suprimento de ar comprimido a uma pressão mínima. Bem, quando o operador pressionar a válvula 3 duas vias, permitirá com que o ar comprimido acione o cilindro. No fim do curso do cilindro, este acionará a válvula 3 duas vias, acionada por rolete e retornada por mola, fazendo com que ocorra o retorno do cilindro. No caso, o retorno do pistão. Portanto, está correta a alternativa B. Já na alternativa C, ele diz o seguinte, que é necessário que um operador acione a válvula à esquerda para fazer o êmbolo do cilindro avançar e acionar a válvula à direita para fazer o retorno, desde que haja um suprimento de ar comprimido a uma pressão mínima. Bem, esta alternativa está incorreta, pois faz-se necessário especificar qual válvula à esquerda precisa ser acionada pelo operador. Como no enunciado não há esta especificação, faz com que a alternativa esteja incorreta, uma vez que só pode ser acionada pelo operador a válvula 3 duas vias. Portanto, está incorreta a alternativa C. Já na alternativa D, ele fala que o circuito tanto pode ser hidráulico como pneumático e, para identificar, será necessário observar aonde estar trabalhando, com o intuito de acionar o êmbolo de um cilindro de dupla ação depois de acionar o botão da válvula 3 duas vias, que está à esquerda, fazendo a válvula 5 duas vias mudar de posição e o êmbolo avançar com retorno automático. Bem, o circuito desta questão somente pode ser pneumático, uma vez que a simbologia do suprimento do fluido corresponde ao de ar comprimido, sendo a simbologia de um sistema hidráulico este, ou seja, um triângulo preenchido. E também se fazendo necessária a representação de um reservatório. Quando a gente está trabalhando com fluidos hidráulicos, você não pode jogar o fluido para o ambiente. Então esse fluido vai retornar para um reservatório que deve ser indicado no circuito. Portanto, está incorreta a alternativa D. E a alternativa E, por fim, ele fala o seguinte, que a válvula 5 duas vias
está sendo comandada ou pilotada pelas válvulas vicinais 3 duas vias e o cilindro executa um ciclo, ida e volta, de forma automática, estando o suprimento de ar garantido para acionar o cilindro, tal como está exposto no componente abaixo à esquerda do diagrama. Bem, o cilindro não executa seu avanço de forma automática, sendo necessário a intervenção do operador para acionar o avanço através do pressionamento do botão da válvula 3 duas vias. Portanto, está incorreta a alternativa E, né? Tão importante quanto você saber qual está correta é você saber por que as outras não estão corretas, ou seja, estão incorretas. Você saber o detalhamento é tão importante quanto você saber a resposta correta. Portanto, a alternativa correta, alternativa B. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa contribuição por hoje. Se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like para dar aquela moral para o canal. E até a próxima. Um forte abraço.